Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast do Brasil. Podcast que não tem meio termo, é sim ou não, é 880. Eu me chamo Lima e ao meu lado está o professor Alan. Professor Alan, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E hoje nós estamos com duas presenças de peso. Especial. Apresenta pra gente aí, quem são os convidados de hoje? Bom, pessoal, quero agradecer a todos aí por estar acompanhando nesse podcast. Estamos aqui com duas ilustres personalidades do ramo da política e também no espectro comercial, que empresarial, né? Nós temos aqui o deputado federal Júnior Amaral, que é grande, conhecido aqui de longa data. Obrigado. E também o vereador Mauricinho do Sanduíche, que é também outra pessoa guardada no nosso coração. Muito obrigado pela Vamos aqui ter um papo excelente com eles e espero que vocês possam aproveitar o máximo possível, tá bom? Então, Júnior, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, pra conhecer quem é o Júnior Amaral. Bom, Lima, Alan. Eu sempre tive dúvida, Alan, porque eu sempre falei Alan e tem gente que fala assim, não, é lá no Alan. Então, é Alan ou Alan, cara, que você prefere? Não, Alan, pode falar. A gente se conhece, né, há bastante tempo, antes até mesmo da minha entrada no mundo político, né? Uhum. E eu sempre, aqui deixar registrado publicamente, né, sempre tive uma admiração muito grande por esse cara aqui, porque no meio nosso, a gente enxerga uma pessoa quando eu falo nosso, segurança pública, tá? Enxerga uma pessoa com virtude, é o cara leal e o cara operacional, bom de serviço. E dificilmente a gente enxerga como virtude, a gente identifica ou a gente valoriza o intelectual dentro da tropa, né? E esse cara aqui, desde sempre, quando né, você se refere a ele como professor, eu acho que é o mínimo, cara, para poder fazer essa referência, né, a quem representa o Alan. Então, vou deixar isso aqui registrado. Valeu, e se a gente está aqui hoje, sem dúvida, é por conta da credibilidade de vocês, né? E te agradecer, Lima, também por esse convite, cara, porque a gente sabe que infelizmente, lá fora a gente não tem os espaços na mídia tradicional para poder levar mais do que as nossas ideias, mas também para poder falar a verdade, né? Hoje as informações são muito contaminadas por diversos motivos, né? Tanto ideológicos como também econômicos, né? Mas retomando o raciocínio aqui, aliás, ainda cumprimentar aqui meu amigo de Contagem, o Mauricinho, também uma figura que eu tive oportunidade de conhecer nos últimos anos. E o meio político, cara, é tão contaminado, é tão sujo, que quando a gente encontra pessoas que têm valores como os nossos e não se deixam levar por vaidade, não mudam de postura, né, depois que chegam no poder, esse tipo de relação tem que ser preservado. Então também fazer essa consideração ao Mauricinho, que trouxe não só para a minha vida política, um acréscimo muito importante dentro do nosso município em Contagem, mas para a minha vida pessoal enquanto amigo também que se tornou. Obrigado por tudo. Só é feio pra caramba, né? Mas isso é detalhe. Eu como policial militar, cara, desde que entrei na polícia, né, com 20 anos, entrei achando que era um mundo não vou dizer de sonhos, mas que era algo muito mais simples de se exercer. E ali, depois de formado, tive as primeiras decepções, né? Não decepção com a instituição, não necessariamente, mas com o sistema de impunidade, com tudo, né, que forma esse sistema que se resume lá na ponta da linha de maneira mais simplória com o prende e solta, né? Que gera essa sensação para o crime de que vale a pena a atividade criminosa. E isso gera uma frustração muito grande nos profissionais de segurança pública. A maioria leva essa frustração, vive mal durante 30 anos na polícia, agora 35 anos na polícia. A maioria se desmotiva ao longo da carreira, passa a fazer cada vez menos, além do que o arroz com feijão. E o que é justificável, porque a desmotivação é muito grande, não tem reconhecimento, né, como um todo. Digo, a partir da sociedade, muitas vezes também pela própria instituição. Só que comigo, eu tentei fazer um pouco diferente, cara. Tentei agir naquele primeiro momento ali de indignação, não necessariamente com política eleitoral. Não era esse o objetivo quando eu comecei a me inclinar para os assuntos políticos. Mas para conectar as pessoas que, assim como eu, estavam indignadas, seja dentro ou fora da polícia. E um outro detalhe que me chamava a atenção à época é como que as pessoas de fora da polícia, a gente chama na polícia no mundo paisano, né?
tinha uma compreensão errada da nossa atividade. A sensação que dava, é que a maioria que dava pra minha época, ali 2009, 2010, é que a maioria das pessoas entendiam a violência, entendiam o Brasil como um dos países mais violentos do mundo, uma das maiores taxas de homicídio, como uma consequência de um trabalho ruim da polícia. E isso é totalmente desconectado da realidade, cara. Na verdade, a polícia brasileira, ela é a que faz mais milagre, porque ela não tem retaguarda jurídica, ela não tem respaldo da própria sociedade, muitas vezes, e mesmo assim ela se arrisca, ela coloca o peito na frente, muitas vezes, de confronto, com verdadeiro sacrifício, né, da própria vida, se necessário for. Então eu também tinha essa questão paralela da própria falta de informação da sociedade. E eu já vou concluir minha resposta de como que começou. E ali, ao começar a buscar pessoas para fazer essa conexão, tinha que ter um propósito, né? E eu me entendi como um conservador, como uma pessoa de direita, quando eu comecei a buscar um contexto histórico de como as posições políticas se formaram, né? Tentar entender o que defende cada lado. E ali eu já tinha o meu lado. Um pouco que eu passei a estudar, eu falei, pô, é isso aqui mesmo. E tudo fazia sentido, né? As aulas do professor Olavo, que o Alan conhece muito mais do que eu. E as coisas foram se conectando. E o movimento Direita Minas surgiu a partir de uma ideia que eu tive vendo iniciativas de outros estados. Minas não tinha nada organizado nesse sentido, com esse mesmo propósito. Então eu só dei um pontapé inicial na tentativa de que as pessoas se organizassem e eu voltasse pro bastidor. Até porque na função policial, muitas vezes é incompatível, né? Você ficar se posicionando ou atuando numa esfera política ou de ativismo político, melhor dizendo, exercendo uma atividade de Estado, né? Então, ali foi que eu percebi que era só que a ideia não ia ter sequência nesse propósito de iniciar o movimento e depois recuar e deixar as coisas acontecerem. Eu fui tragado, né, para cada vez mais estar na linha de frente, até que veio a eleição de 2018, fui eleito deputado federal, naquela mesma onda do Bolsonaro, claro, né, porque se não fosse ele, dificilmente eu iria me aventurar na política. Quando eu falo me aventurar, é força de expressão, claro. Porque até então, mesmo quando eu comecei a estudar contexto histórico, política ideológica, direita e esquerda, eu ainda achava que os políticos que estavam no poder, todos eram da mesma forma, todos tinham desvio de conduta. E quando eu vi o Bolsonaro na primeira vez, né, dando entrevista, falando sobre o presídio de Pedrinhas, o que você acha, deputado, sobre o presídio de Pedrinhas? Para quem não lembra, né, os presos se degolando lá, presídio de Pedrinhas, salvo engano, no Maranhão. O que você pode fazer, deputado, se for presidente da Comissão de Direitos Humanos? Ele, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai pra lá, porra, acabou. Tem que manter esses caras presos na vida, tem que manter esses caras na vida boa. E quem não tiver contente, trabalha contra a minha chegada na comissão. Levantei a fala completa, né? Porque aquilo marcou muito pra mim. Falei, pô, tem um cara que se posiciona como povo aqui mesmo, cara. E eu senti verdade nas palavras dele, e aí busquei conhecê-lo mais. Foi quando eu percebi, pô, tem cara que vale a pena apoiar na política e tem cara que vale a pena se espelhar. E a coisa foi acontecendo, hein? 2018, deputado federal. Na realidade, eu até entrando aqui um pouco, eu lembro desse períodozinho, né, ali, 2014, 15 ali, você desenvolvendo meio que um tom, igual a gente na polícia, a gente tem aquela característica de organização, né, de deixar as coisas bem estabelecidas, de forma estratégica e tudo. Recentemente, eu achei um formulário de inscrição do Direita Minas, em que as pessoas fazem uma contribuição de uns R$40 mensais para tentar, né, promover ali a confecção de faixas, camisas e outras coisas. A gente não conseguiu juntar 15, cara, para contribuir mensal. E o Alan ajudou uns meses, bom. É verdade. E aí era todo um, assim, ele deu aquele tom estrutural. Na época tava o Juno, o Jadi, né? Deu aquele tom estrutural, porque realmente não havia uma direita organizada no Estado, né? É isso. E aí começou justamente com essa época. Talvez, vai para você ver como é que as coisas, né? Eu acredito no propósito criado por Deus. Esse tom militar que fez com que você, na proeminência do movimento, deu ali aquela estrutura inicial, se fosse para talvez pessoas civis,
eu acredito que tinha se desfalecido rapidamente, porque Faz sentido, aquela né? estrutura organizada inicial permitiu com que várias outras pessoas entrassem, porque a pessoa via que existia uma coerência, Isso, uma forma de seriedade na trabalho e condução tudo. ali, Eu, particularmente, eu tinha visto na internet outros grupos, mas não me dava vontade de entrar, porque eu falava, não, isso aí é tudo fogo de palha, né? Rapidão vai queimar. Já aí quando eu vi o povo se reunindo, né? E eu ainda estava pensando em como queria fazer a logo ainda da Direita Olha Minas, né? O pessoal tava o triângulozinho azul e tudo. E aí, na época, eu e minha ex, falou assim, vamos participar? Eu disse, vamos participar, vamos entrar. E aí a gente entrou no movimento e viu. E na realidade viu que não era uma fogo de palha, né? Porque durou durante muito tempo de maneira organizada, sim, né? sim. Hoje que não está assim tão pulverizado como era antigamente, né? Uhum. Eu acredito que agora está mais centralizado, né? Uhum. Hoje o que aconteceu foi que quem pegava o boi pelo chifre assumiu o mandato. E fica incompatível, cara, um deputado federal ou um deputado estadual ser presidente, ser líder de um movimento político. Então acabou ficando muito mais restrito no cenário estadual às redes sociais. Mas no interior tem ainda uma organização muito interessante. Tem vários municípios que ainda promovem muitas atividades presenciais. Posso citar aqui lá em Patos de Minas, que o pessoal é muito, muito organizado. Tem vários municípios que ainda o Direita Minas ainda se organiza bem. Lá em Valadares, talvez seja o núcleo mais recente lá com a Paula. Tem vários locais que o Direita Minas ainda é bem ativo fisicamente. Bem atuante, né? Nós vamos voltar no Direita Minas, que é um assunto bem importante, mas vamos apresentar agora o nosso vereador do PL de Contagem, Mauricinho do Sanduíche. Quem que é o Mauricinho? Primeiro agradecer a oportunidade, né, professor Alan, você Lima, ao meu lado aqui, uma das maiores referências políticas que eu tenho hoje, que é o deputado federal Júnior Amaral. Comecei no comércio em 1988, quando eu havia saído do Salesiano, era menor aprendiz aqui na Savassi, Centro Salesiano do Menor. Era um trabalho que o CESAM tem até hoje com menores que vivem em área de vulnerabilidade, né? Criado Bernardo Monteiro ali às margens da linha. Família simples, pai motorista do estado, a minha mãe lavadeira. Saí do CESAM aos 18 anos de idade, fui trabalhar numa empresa que se chama Gonçalves Finelli, Pratese Gonçalves Finelli, engenharia, aqui na Savassi também, como office boy, eu tinha 18 anos de idade. Aí meu primo me fez um convite para mim trabalhar num trailer de sanduíche com ele, 1988 para 89. Nunca havia comido um sanduíche presencial na minha vida num trailer de sanduíche. Engraçado, né? E nesse dia fiz uns mexidão lá de 120 sanduíches na inauguração. E de lá para cá eu venho mexendo com o comércio, né? Aí trabalhava à noite com sanduíche. E aos 19 anos de idade eu fui trabalhar também como vendedor da Antártica. Na verdade chamava Distribuidora Bandeirantes no 5. Era vendedor durante o dia de bebida e à noite com sanduíche. Aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com sanduíche, depois quebrei, fui abrir um negócio maior, triturou meu lado financeiro, fui vender doce no Rio de Janeiro e São Paulo. Comecei vendendo doce com dificuldade numa moto baúzinho, leilão do correio, carregava uma caixa de doce, voltava para carregar de novo. Depois fiz uma carretinha lá em Vespasiano, que essa carretinha já carregava 6 caixas de supermercado de doce, mais a quantidade do baú. Trocava-se a coroa dela para ficar com mais força. Fiz entrega em toda a Grande Belo Horizonte, Lagoa Santa, Vespasiano. Tudo que você pode pensar em Belo Horizonte eu rodei. Região do Barreiro, a Grande Belo Horizonte toda vendendo doce. Aí troquei essa moto numa Fiorino, aí eu fui, trabalhava uma semana em Belo Horizonte, Contagem, uma semana Rio de Janeiro. Depois uma semana em Belo Horizonte, uma semana em São Paulo. Até o dia que eu falei assim, cara, uma hora eu vou voltar para o comércio de novo. Eu ganhava dinheiro vendendo doce, mas era muito arriscado. Trabalhava no Rio de Janeiro, era rápido. Tinha um lugar lá que eu tinha que entrar no farolete, 7 horas da noite, porque eles tinham que saber se era miliciano, se era traficante, né? Mas trabalhava tranquilo, nunca tive problema nenhum no Rio de Janeiro. Engraçado, né? Graças a Deus. Nunca tive problema nenhum no Rio de Janeiro. Entrei tudo que você pode pensar. Itaboraí, Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Magé, Xerém, e nunca tive problema nenhum com malandragem. Eles respeitam pra caramba. Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a começar a trabalhar com comércio novo, não aguento mais. Aí
Fiz um carrinho de madeira com um amigo meu serralheiro, chama Juarez e Jaime. Pegou umas madeiras que sobrou na casa da minha antiga sogra, falei, me empresta essas madeiras, um dia eu vou te retribuir. Fiz um carrinho de madeira, comecei a trabalhar, chamei o André, meu irmão, que está comigo até hoje. Começamos a trabalhar. Esse carrinho era tão pesado, eu inspirei ele naqueles carrinhos de shopping, antigamente tinha no BH Shopping, carrinho de madeira com aquelas lâmpadas de croica bonito, com essas madeiras assim, ó. E esse carrinho não podia sair dali. Ali eu tomava banho à noite, passava uma lona no carrinho, grampeava, passava a corrente na chapa, no botijão de gás, e durante 4 meses eu fiquei dormindo ali atrás, tomando banho de mangueira. 6 horas da manhã levantava e ainda trabalhar ainda de motoboy para ajudar a minha renda até o sanduíche render. E dali para lá, cara, é empenho. Sábado, domingo, feriado, dormindo 3, 4 horas da manhã, até onde que chego hoje, que é uma empresa que emprega aí 30 pessoas de carteira assinada, mais de 90 pessoas envolvidas, a gente multiplicar os familiares, né? E aí, esse ano eu completo 37 anos de comércio, em Contagem. Maravilha. Maravilha. Eu não gosto de falar a palavra quebrou, porque você não quebrou, você pegou experiência, né? Mas foi Lima, a gente usa o termo quebrou, mas foi uma fase difícil da minha vida. Pra você ter uma ideia, quando eu voltei para o comércio de novo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis novo para meu irmão. Porque o André, eu lembro que ele me emprestou um Olímpico, cara, que eu ia trabalhar com ele nesse período. E eu tinha praticamente toda semana colocar super bom no bico dele, que ele ficava abrindo toda hora e me enchia o saco. Eu tinha muita dívida para pagar. Eu falei, cara, o primeiro dia que eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um tênis novo e dar para o André, meu irmão. E só não comprei o tênis, como também garanti a ele uma oportunidade do meu lado, né? A empresa lá está Mauricino Sanduíche, mas eu sempre prego para eles, né? Há pouco tempo atrás, 3 meses atrás, eu empregava 3 irmãos, um mais novo e 2 mais velhos, mas hoje eu tenho a Mercedes no administrativo e tenho o André também, que é um gerente operacional. Então hoje, o nome é Mauricino Sanduíche, mas eu falo que aquele é nosso, nós dividimos aquilo que nós ganhamos, e é dali que nós trazemos o nosso alimento, ou buscamos o nosso alimento para alimentar nossos filhos, né? De uma forma muito séria e honesta. E aí já se vai 37 anos. Bacana. Pegando até o gancho que você falou aí de quebrar, porque eu entendi, você fala a respeito da experiência, né? Tem uma parte na Bíblia que fala o seguinte, né? Que, por exemplo, se a gente fosse entender se a fase que você passou, o quebrar, poderíamos colocar que fosse um período de tribulação. Tribulação. Na sua vida. O termo tribulação vem de tribulum, latim. Na palavra em latim, tribulum significa peneira. Então, ou seja, toda vez que acontece uma tribulação na nossa vida, na realidade é um momento da tribulação, é um momento da nossa vida em que nós somos peneirados, de maneira que só vai passar aquilo que é top, só vai passar aquilo que é de melhor qualidade, aquilo que é perfeito, aquilo que está bem desenvolvido. Então, ou seja, na realidade foi uma fase que te projetou para uma nova perspectiva lá na frente, que é hoje a gente vê isso, né, com os nossos olhos. Eu mesmo, quando eu te conheci, eu lembro da carrinho de sanduíche ali na Gil Diniz, né, perto ali do Ideu. Você não tinha ainda aquela estrutura gigante que você tem hoje lá, né, e hoje eu vendo, né, lá atrás e vendo hoje, eu vejo o tanto que realmente você conseguiu desenvolver, crescer, e não só fazendo de maneira individual, mas os seus funcionários, né, aquela vez que todo mundo cortou o cabelo, eu olhei e falei assim, isso aqui é unidade de corpo, isso aqui é uma equipe coesa, todo mundo junto, todo mundo ali alinhado. E parabéns pelo seu trabalho, excelente. Obrigado. E quero aproveitar a oportunidade, te agradecer. Só fazer um comentário disso aí ainda, perder. Eu imagino assim, que se é bem provável que se ele não tivesse arriscado, tentar dar um passo, que depois ele viu, de repente foi maior que a perna, né, quebrado, certamente ele ficaria ali naquele tamanho pequeno. Sim. Por muito tempo, e aí sim, qualquer ventania iria derrubá-lo e ele não teria condições nem de voltar, porque ele não tentou, não alcançou uma experiência, né, com aquela situação. E, sem dúvida, o que se tornou o Mauricinho hoje, no cenário de Contagem, no cenário da nossa cidade, é uma escola para os que também desejam empreender. Não, o Mauricinho, ele chegou a me surpreender, porque o Lima vai lembrar exatamente. O Lima me ajudou no lançamento desse livro aqui, o Criminologia, lá no Martinelli. Ele me ajudou na organização lá do lugar, né, para poder deixar os livros, né, e aí eu falei com o Lima, falou assim, cara, o Mauricinho, ele foi patrocinador desse livro aqui,
Mas você acredita que ele veio com o dinheiro, arrumou essa estrutura aqui, proporcionou todo o ambiente para eu lançar o livro, e o cara fez questão de me enquadrar e falar assim, ó, não coloca meu nome como patrocinador, não fala para as pessoas que eu tô te patrocinando, porque as pessoas que já te ajudaram lá atrás, deixa elas como patrocinador, porque a minha intenção não é ganhar nada com o seu livro, eu só quero te ajudar, o seu trabalho é bacana, eu quero que o seu trabalho vinga, vai para frente, então não coloca. Aí eu já se lembra, eu falei que você falou assim, velho, como é que eu não vou colocar o nome do cara, mano? O cara me ajuda, me fortalece, me dá maior apoio. Aí chega na humildade e fala que não quer nem que o nome dele apareça para ele não ganhar nada com aquilo ali, para não, né, não ter como se ele tivesse algum interesse para depois disso, né? E aí eu fui a contragosto, lá na hora da cerimônia, fui lá e mencionei você, mas eu quero te agradecer e peço a Deus que Deus prospere bastante a sua vida, porque você foi um cara que me ajudou muito. Então eu vejo o seu coração e que não é demagogia não, que no nome do Senhor Jesus, Deus possa fazer você chegar muito mais longe e as barreiras que vier para sua vida seja só para crescimento, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ajudar muita população ainda, tá bom? Deus abençoe. Amém, eu agradeço. Só para deixar um esclarecimento relacionado a isso, que eu tenho muita preocupação de ajuda porque quer se tornar político, ajuda porque quer aparecer. A gente escuta muito isso, cara. Mas eu te ajudei com a tranquilidade que a hora que eu vi o seu trabalho, eu falei assim, cara, é tudo aquilo que eu sonho pro meu país, né, pra minha cidade, pro meu estado. E o fato de você ser militar, você já ganhou 10 pontos à frente, entendeu? De qualquer concorrência. Eu falei assim, cara, eu tenho que ajudar esse cara de alguma forma, porque aquele dia que eu fui no SESI, eu te falei, né, eu confesso que eu fiquei assim um pouco chateado, porque eu falei assim, cara, cadê os irmãos de farda aqui, né? E naquele dia lá eu vi que tinha mais veteranos que eu já conhecia, do 18, eu falei assim, caramba, às vezes as pessoas dentro de casa não valorizam a gente, né? É engraçado isso, porque outro dia eu tava conversando com a minha mãe, até falei com a minha irmã, você acha, mãe? Minha mãe, coitada, é semi-analfabeta, né? Mas torce pelo sucesso da gente, preocupa com a gente. Eu falei assim, mas só acho que fazer política é fácil. Eu tô com 8 meses de mandato, eu nunca recebi a visita de um irmão, nem um primo, de nenhum parente. As pessoas que estão próximas da gente não acreditam na gente. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer as pessoas de casa acreditar primeiro e ainda depois buscar na rua ainda que as pessoas acreditem que a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor, colocar a nossa opinião e tentar fazer diferente, combater aquilo que está errado. E é o nosso propósito. Eu acho que a gente tem que sempre fazer aquilo que Deus nos prepara para fazer. E não adianta esperar de ninguém não, cara. Porque se você ficar esperando pelo apoio das pessoas por um empurrão, eu acho que você fica estacionado no tempo. E no começo não foi diferente, né? Ninguém nunca me deu nada. Deus me deu a oportunidade de recomeçar e foi com muita luta, com muita dificuldade. Eu fui, pra você ter uma ideia, eu tirei aquele comércio meu lá da rua, cara. Eu construí a minha casa com comércio de rua. E você sabe por quê que quando eu voltei para a rua, de novo, que eu voltei para a rua, eu não tinha recurso. Você sabe por que eu fui para aquele comércio daquele tamanho? Por causa de perseguição política. Porque eles não aceitavam a gente questionar nada. Se eu questionasse uma placa de estacionamento, os caras já vinham te apurrinhando, entendeu? Eu falei assim, caramba, não vou ficar engolindo esse sapo não. Chegava fiscal na época batendo porta de Kombi, há 20 anos atrás, amanhã você não vai estar aqui. Eu falei, caramba, não vou engolir sapo não. Uma hora eu vou questionar esses caras de frente. Foi onde que eu aluguei com cara e coragem aquela esquina que não tinha nada, era um lote vago, era um depósito de gás. E ali eu comecei e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar onde eu estou. Tem quanto tempo ali já, Maurício, na esquina? Naquele ponto ali, vai fazer 10 anos agora. Aí quando eu chamo você e falo assim, olha, eu queria fazer algo diferente, vamos fazer o segundo lançamento do seu livro. Depois daquilo, não sei quanto tempo tem, quantos anos já? Uns 2 anos? Não, foi agora, tem um ano e meio. Tem 1 ano e meio. Você não tem ideia o que Deus já proporcionou para mim depois disso. Então, assim, quando você faz uma ação, quando você faz uma doação, quando você divide aquilo que você ganha, Deus multiplica na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Então, a ideia, se a gente puder, é multiplicar isso sempre, não buscando que Deus me retribua com a mesma quantidade que eu te ofertei. Mas se Ele manter estabilizado o que eu ganho, para me ter tempo suficiente para educar e criar meus filhos, é aquilo que eu quero. Mas a Bíblia diz que quando a gente faz o favor a alguém, a gente está fazendo a Deus. E quando a gente semeia em Deus, Deus ele retribui 30,
60, 100 vezes 100 mais. Então, assim, não tem como não multiplicar. É uma conta que é na lógica humana, né? É uma conta bem fora do comum. Mas na lógica do reino, não tem como não multiplicar. E agradeço demais essa força que você me deu. Até hoje, né? Tem dado que quando eu sou recebido lá por você, sua equipe toda aí, né? Sempre dando esse grande apoio. E nós confiamos no trabalho de vocês dois. Porque a gente viu que vocês têm trabalhado em conjunto, têm realizado, né, algumas ações, inclusive bem contundentes no cenário político, têm feito, vamos dizer assim, balançado a roseira, né, principalmente aqui na questão da cidade de Contagem, e a gente queria entrar nesse assunto para falar a respeito desse trabalho em conjunto que vocês estão fazendo, como que iniciou as ideias e as tratativas, como que vocês desenvolveram o que iriam fazer, né, em conjunto, e as pancadas, né, como tem sido, né, as barreiras e os pontos de resistência no que vocês têm trabalhado em conjunto. Sim. Quer falar primeiro, Primeiro dizer para você que é uma forma natural, né, Júnior? Meu entendimento. bem espontâneo, Extremamente natural. Por exemplo, eu de maneira alguma me aproximei do Júnior para decolar na onda dele. Logo quando eu perdi a eleição, eu falei assim, eu preciso buscar uma referência política para me dar seguimento agora, né? Para a gente colher os frutos no futuro. Aí um dia chegou o meu amigo Sargento Ferreira Júnior, você lembra que ele é instrutor lá do 18, foi do Tático muitos anos, meu compadre, sou padrinho do filho dele, falou, Maurício, você tem que conhecer o Júnior Amaral, cara. O Ferreira, eu já ouvi falar, não, mas você tem que entrar em contato com ele, com o Júnior Amaral, eu vou conversar com o assessor dele, ele vai... Aí eu marquei um dia, uma conversa com o Júnior lá já no seu escritório, não foi? Foi no gabinete de Caporeso. No gabinete do Caporeso, lá na Assembleia, para conversar com o Júnior, não fui para pedir nada, eu falei, cara, eu tô aqui porque eu quero te apoiar de agora para frente nas minhas ações. E quando eu perdi a eleição, a primeira eleição, na época do governo, primeiro mandato do desgoverno do PT lá, da prefeita, eu perdi por 128 votos. E perdi. Em fevereiro eles já me chamaram para ir lá na Assembleia, um deputado, me oferecendo um cargo lá, tá lotado no gabinete dele. Me ofereceu, em média, um salário de 7 mil, falava que tinha plano, acho que a Assembleia tem plano de saúde, ajuda na escola dos filhos. Aí eu falei com o chefe de gabinete dele, falei, cara, eu vou te agradecer, mas não é isso que eu quero, não. Tem CNPJ, tem CPF. Isso não é o tipo de política que eu quero fazer. Até porque não vai ser leal da minha parte, porque se fosse qualquer outra pessoa, poderia assinar isso aqui com ele, pegar um dinheiro aqui, e amanhã ou depois não vai estar caminhando, e não é a política que eu quero fazer. Eu entrei na política sem ninguém apostar R$1 em mim, fui vereador na penúltima eleição, sem receber R$1 do meu partido na época, que foi o Solidariedade, e o Júnior testemunha que eu vim pro partido dele também sem pedir nada em troca, né, Júnior? Só acreditando no que nós poderíamos fazer diferente, não só para a cidade de Contagem, mas para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, né? Porque nós somos células importantes para o processo eleitoral e para aquilo que a gente imagina o país da agora para frente. Retardou um pouquinho, né, Júnior? Infelizmente. Eu acredito que a gente retardou essa mudança aí de uns 4 anos, infelizmente não é por culpa nossa, nós fizemos a nossa parte, nós trabalhamos, e agora a gente demanda um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que a partir de outubro do ano que vem, é questão de tempo, pouco mais aí de um ano, a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente deseja para o nosso país dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Essa dobradinha com ele ali na atuação tem sido muito importante, e aí eu vou falar de 2 formas. Uma, na questão pessoal, da identificação pessoal, melhor dizendo, porque eu moro ser um cara muito de verdade, sabe? E o que, muitas vezes, o que mais me deixa chateado na política é exatamente o universo de mentira que a política proporciona para quem se envolve ali, seja com mandato ou no entorno. É um mundo de fantasia mesmo, que você tem que dar tapinha nas costas e fingir que tá tudo bem, passar por um criminoso dentro do Congresso, um cara lá que você sabe que é o passado todo sujo, e muitas vezes precisar da assinatura do cara para poder tramitar algo, e na Câmara Municipal tem certeza que acontece a mesma coisa. Então, para quem é de verdade, cara, por mais que a gente saiba que precisa avançar nesse meio,
Isso é muito doloroso. Isso prejudica o nosso emocional. Então, do lado pessoal, já é uma satisfação muito grande essa dobradinha com ele, porque ele é um cara de verdade. Ele não tem minhas palavras, não tem essa de falar uma coisa pelas costas e na frente se posicionar de maneira diferente. E, por outro lado, vem a questão pragmática também da atuação dos nossos mandatos, né? Porque ele não se curva aqui com as ofertas que o sistema apresenta. Eu não me curvo lá. A mesma coisa em relação a orçamento secreto, né? As emendas que o governo oferece a qualquer parlamentar que vota junto. Sou o parlamentar de Minas que mais tem voto alinhado com a oposição, com a orientação da oposição. E isso tem um preço também. Mas o mais satisfatório é poder estar alinhado com quem nos colocou lá na cadeira, né? Não decepcionar, cara. Poder sair na rua de cabeça erguida, assim, ser reconhecido positivamente, sendo político. Isso aí é impagável. Bolsonaro uma vez falou um negócio que marcou muito pra mim. Eu não lembro se foi numa entrevista ou se foi numa conversa mais próxima, mas saiu da boca dele essas palavras. Saíram da boca dele. Se os corruptos, se os políticos profissionais experimentassem o que eu sinto por alguns dias só, saindo nas ruas, tendo reconhecimento das pessoas, eles não seriam mais corruptos, eles não seriam mais integrantes de um sistema corrompido, um sistema contaminado como o sistema político nosso, só pela satisfação que a gente sente, cara, em poder fazer o bem e ser reconhecido verdadeiramente, né, por um trabalho honesto, por um trabalho de coragem, né? E a mesma coisa, retomando para a questão da parceria, né? A gente se sente muito bem podendo entregar resultados, no nosso caso hoje num papel muito mais de fiscalização, né? As pessoas às vezes não compreendem, né? Beleza, você está reclamando aí que o trânsito está pesado, mas o que você faz para o trânsito melhorar? Bom, no papel do executivo é que você tem recursos e atribuição para tal. No papel do legislativo, você colabora com a produção de leis e a fiscalização. Então, esse é o nosso papel, né? E, infelizmente, no sistema de presidencialismo de coalizão, e que no município acontece a mesma coisa, né? O executivo toma de assalto o legislativo, com emenda parlamentar, com inúmeros cargos, e o vereador, e no caso do deputado a mesma coisa, com interesses um pouco diferentes, mas no mesmo sentido. Ele vende esse seu papel de fiscalização para pensar em 4 anos, ramificar suas bases, empregar aqueles que vão multiplicar os seus votos, e aí ele vive num trabalho de fantasia, vendendo para o eleitorado que faz alguma coisa, entrega um trabalhinho social ali, que é uma migalha, entrega uma questão cultural ali, que é um show, mas o macro, ele colabora para o caos. Ele colabora, ele vai lá defender um leite em pó de R$51. Ele tem coragem de ir no microfone da Câmara e defender essa compra superfaturada. Por quê? Porque para ele vale a pena. O eleitorado dele não está tão conectado mesmo, não está vendo o que ele está fazendo lá dentro. Olha os vereadores que defenderam o leite em pó de R$51, se eles pegaram essa defesa em plenário e colocaram nas redes sociais deles. Não. Mas o governo exige que ele tem que se posicionar dessa forma, se quiser manter os cargos, manter as emendas, manter a proximidade para resolver os pequenos favores. Você encontra um monte de gente em Contagem, um mundo de gente em Contagem com exame por fazer há mais de 2 anos, com cirurgia há 3, 4 anos. Mas se essas pessoas, mas dessas pessoas, as que procuram esses vereadores que vendem o seu papel de fiscalização para o governo, eles dão um jeitinho. Eles pegam e colocam lá na frente da fila. Então por isso que quem não tem às vezes um contato, fica cada vez mais distante de ser atendido, porque acaba sendo serviço público apenas para os amigos do rei. Mas, retomando, por que eu estou dizendo isso tudo agora em relação à questão pragmática da parceria do nosso mandato? Lá em Brasília, eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle, recentemente uma apuração na SSA, né, que é o Serviço Social Autônomo que cuida da saúde e Contagem, do sistema de serviço de urgência e emergência. E por lá eu consegui uma apuração que o Mauricinho, enquanto vereador, recebe muito mais denúncias do que eu. Então, o meu mandato dá o suporte às denúncias que ele recebe em outra esfera. E o TCU fez a apuração, levei o Mauricinho em Brasília também para participar dessa construção, e foi constatado diversas irregularidades, que agora está nas mãos do TCU para julgar. O corpo técnico já constatou irregularidades, o TCU vai julgar as responsabilidades. E agora invertendo, né? Eu, enquanto deputado federal, muitas vezes também recebo denúncias, ou na nossa própria observação,
e a gente precisa atuar de maneira institucional dentro da cidade, o mandato federal, na maioria das vezes, ele não tem atribuição para isso. Sim. Mas eu tenho um parceiro lá que sempre que a gente precisa, coloca lá um requerimento de informação ou pauta um assunto dentro da Câmara. Vou citar de novo o Leite em Pó, porque é a questão mais recente. Se não fosse o Mauricinho, o vídeo poderia ter grande repercussão, viralizado como foi, mas dentro do poder legislativo, ele provavelmente seria ignorado, ele seria desprezado, para que fosse silenciado, mas não, ele tem condição, ele tem o espaço, ele é líder do PL dentro da Câmara, e ele repercute e traz para a pauta o assunto que e esse sim, de interesse da população. E não só mudar o nome de rua, e não só criar o dia do aparador de unha, né? Dia do aparador de unha, requerimento de tapar buraco, coisas que são obrigações e infelizmente são engodos para enganar a população. Ô, Júnior, então, pode falar. Não, até só para emendar um pouquinho sobre o leite em pó, o leite em pó não vai ficar no esquecimento. Nós vamos falar dele. Isso que eu iria perguntar. O tempo que for possível. Toda terça-feira nós iremos lembrar do leite em pó, porque nós temos que... Quais são os próximos passos aí desse leite em pó agora? Veio a denúncia, até para o pessoal que está assistindo entender qual que é o processo, como que funciona esse tipo de denúncia, qual o processo a ser seguido. Eu vou deixar o Júnior explicar sobre isso, porque está na mão do Ministério Público, né? Já foi acionado o Ministério Público, ou já foi oficializada a denúncia ao Ministério Público, e o Júnior vai fazer isso também através do Brasil. Não sei se você já fez a leitura lá. Sim. Terça-feira passada. Mas só para fazer uma matemática, que às vezes as pessoas que... eu não discuto política, mas tudo na vida da gente envolve política. E eu acho que nós, do PL, a gente está mais num papel assim, de educador das pessoas. Eu costumo dizer que nós já temos as pessoas de direita. Nós precisamos também convencer as pessoas que ainda continuam acreditando na esquerda, né? Porque senão a gente não vai conseguir chegar ao objetivo, que é estar ocupando esses lugares para realmente fazer a mudança que a gente deseja. Só para fazer uma matemática simples, a diferença da distorção, vamos imaginar que eles erraram na digitação, como a gente sempre fala. Imagine-se que realmente era aquilo mesmo que queria entregar, apesar que nunca chegou o quilo de leite, sempre foi 400 gramas, e a gente não tem como fiscalizar se realmente irá chegar a quantidade, né, Júnior, certa, porque no contrato está 400 gramas, mas vamos esquecer isso tudo, vamos imaginar que é 1 quilo. Aqui no Ceasa nós encontramos de R$29, diferença de R$22. Se você multiplicar isso aí para, suponhamos que aquilo que está no contrato 120 mil, nós teríamos uma média aí de 6 mil consultas de alta complexidade, de consultas especializadas, de pessoas que às vezes as pessoas vão chegar a óbito, as pessoas vão adoecer mais, ou às vezes as pessoas não vão ter a condição de se recuperar. Por falta de um contato com o médico. Né? Por falta de um contato com o médico. Essa matemática a gente faz, nós estamos falando de um contrato, porque não é fácil também, né, Júnior? Pesquisar esses contratos, entrar, né, nesses processos de licitação, de chamamento público, demanda muito tempo. Então nós estamos aí com 8 meses de mandato, mas nós já fizemos aí 3 questionamentos pesados, né, Júnior? De contratos, né, que foi... Na verdade, questionamentos já foram dezenas, né, para deixar claro que para quem está vendo, mas que repercutiram assim de maneira mais macro, já são 3, né? Já são 3 só nesses meses. 3. Que repercutiu até fora da cidade, alguns, no caso do leite em pó, até fora do estado. E você estava dizendo sobre... os próximos passos. Os próximos passos. Sim, o Ministério Público já foi acionado de imediato. A gente só não acionou antes. A gente estava fazendo levantamento de algumas informações. Nós fomos até lá, cara. Nós viajamos horas. O Mauricinho foi lá. Você foi 2 vezes, não foi? Fui 2 vezes, 1.400 quilômetros, 8 cidades. Pois é. O negócio não é só ir lá no portal, olhar. Opa, peraí. 400 gramas, R$51? Não. Você olha todo um contexto jurídico daquilo. Você olha os contratos passados. Porque essa questão deles dizerem que se refere àquilo... Eu me esforcei pra enxergar assim, cara. Quando a gente tava fazendo a apuração, eu me esforcei pra enxergar assim, mas quando você vai ver os contratos passados, todos os contratos passados do leite em pó tem a unidade de quilo mencionada. Vem esse contrato, não tem. Só tem a menção a 400 gramas. Então, o fornecedor não é obrigado a entregar quilo.
120 mil unidades de quilo com aquele contrato ali. O que eu usei para jornalista lá no Tempo, né? Como exemplo, você imagina comprar um terreno, um lote ou uma fazenda, que seja, e no contrato não ter o tamanho dela? Que sentido faz isso? Ah, não, mas lá no cartório tem e tal. Não, mas o contrato, isso é um elemento obrigatório do contrato. E a lei de licitações deixa isso muito claro. E eu não sou cético com tudo, não. Ah, pode ter um mero erro? Acho que tem uma possibilidade. É uma incrível coincidência deixar logo esse erro, né? Mas, como o Mauricinho falou, ainda que seja só um erro formal, na digitação ali, apagou sem querer o quilo e deixou 400 gramas, pelo menos eles tinham então que virar público e pedir desculpas, cara. Reconhece esse erro, mas não. Aí tentaram inverter dizendo que era fake news, nos enviaram notificações extrajudiciais, uma notificação extrajudicial, e lá na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara eu também apresentei o requerimento. Isso se trata de um recurso da Educação, do governo federal. Então, o TCU, Tribunal de Contas da União, também tem a atribuição de fiscalizar esse contrato do leite em pó. Então, a gente apresentou lá, assim como foi da SSA, a gente tem convicção que vai ser aberta uma apuração profunda e vão apontar outras irregularidades. Há várias outras coisas, cara, que a gente... Não é que a gente não quis falar, mas é que as pessoas às vezes não vão dar tanto valor, mas há várias informações de bastidor ali, inclusive uma coisa que eu não sei se eu deixei claro para você. No processo de chamamento público apareceram três cooperativas. A que venceu e outras duas tem quadro societário semelhante. Mesma pessoa que integra aqui. Isso é ilegalidade, isso é um vício que prejudica o chamamento público, sabe? Tem várias outras coisas. O Mauricinho bateu muito nessa tecla também, que esse chamamento público com esse recurso do FNDE precisa ser da agricultura familiar. Mas a estrutura lá não tem capacidade para produzir 120 mil... Na verdade, não produz o leite em pó, né? Não produz o leite em pó. Então, o que acontece? Tudo indica, tem vários indícios nesse sentido, que, na verdade, eles usam o CNPJ da cooperativa, mas que a produção é industrializada. É da empresa Copa Real, inclusive. Salvo engano, o nome da pessoa jurídica aí todo mundo ganha. Aí deixa... Mas 8 ou 9 cidades que você fez essa... Eu fui em 8 cidades. 8 cidades. Para tentar levantar e fui fazer a matemática, foram 10 milhões de litros de leite que precisava para produzir para cá. Nós fizemos o cálculo, cara. Para fazer 120 mil quilos de leite em pó, se for quilo, são 10 milhões de litros. Aí eu cheguei lá na estrutura, se eu não me engano, eles têm lá 1.000 associados, né, na região. Eu fiquei imaginando É menos de 1.000, não lembro qual. Tá, mas imagina-se que 500 currais na região, é muita coisa para mandar o leite para aquela associação. Aí quando eu cheguei lá, eu vi um tanquinho de leite desmaiado, entendeu? Uma estrutura pequena, e só tinha uns fardos lá de comida, de ração para gado. Eu falei, cara, aqui já tem treta, já tá errado. Aí depois eu fui viajar para entender aonde que estava produzindo esse leite em pó. Cara, é mais de 100 quilômetros, quase 200 quilômetros de onde nós estávamos. Aí você fala assim, mas quem ganhou o chamamento público é uma associação. Se a associação não produz o leite em pó, não tem a quantidade de leite, cara, estão usando o CNPJ dessa associação para o chamamento público, já está errado. Aí depois a distorção do preço. Você está entendendo? Imagina-se que nós ficaríamos tranquilos, né, João? Imagina-se que ali todo mundo tem uma vaquinha, tira o leite, contribui, manda para esse tanque manda para o laticínio produz leite em pó. Até aí está ótimo, todo mundo está ganhando. Mas se fosse um preço justo, um preço de mercado. E se entregasse realmente o pacote de 1 quilo, mas entrega de 400 gramas, e no contrato está 400 gramas. Então, cara, nós não somos trouxa, né? Nós não somos bobos, né? A gente faz um trabalho sério, o jurídico do Júnior, junto com o meu jurídico, e eu falei isso lá na Câmara, você acha que eu vou colocar meu CPF, cara, 55 anos de idade, para fazer um questionamento que a gente não tiver certeza? Cara, vai sentar na graxa mesmo e vai responder. É o que chama a atenção. E a ideia na Câmara agora é tirar o pé, tanto é que se eu chamar eles para embate de leite em pó lá, ninguém toma leite, só toma água. Porque viu que é rabo de foguete. No primeiro momento eles fazem a defesa. Sabe o que é mula de cangaia? Tem alguns lá, com todo respeito, é mula de cangaia, só carrega o fardo do peso, cara.
o fardo do peso é para manter o mandato deles, os cargos de indicação, os recursos que a prefeitura dão, as consultas especializadas, que o nome deles são atendidos na frente, então eles carregam um peso muito grande. Uma hora que chega lá, que descarrega o peso, e fala assim, caramba, na viagem de volta agora eu vou tomar muita pedrada. E é verdade. Então, assim, muitos já tiraram o pé. Então, assim, a do leite em pó é algo assustador. Era isso aí que eu ia falar, porque a forma como vocês buscaram essa informação, que isso aí é uma estrutura de fiscalização, mas é um processo investigativo primeiro, né? Todo um processo de busca ali que existe diligências, e a gente não está acostumado a ver parlamentar saindo de seus gabinetes, né? Para poder realizar esse tipo de trabalho. Se for olhar dentro do que a gente vê, na esfera política, a ação de vocês é uma ação meio que precursora. É uma exceção dentro do cenário político. Que era para ser a regra. Exatamente. E Alan, outra situação também, que nós nos preparamos muito, que nós não somos burros, né? Nós não somos analfabetos, não vem com questionamento sobre imposto, não vem com questionamento de transporte. Se você me falar aqui qual a quantidade, eu já calculei quantas carretas seriam necessárias para esses 120 mil quilos, entendeu? Seria 4 carretas bitrem, aí seria uma média de 40 mil de transporte, mas se você dividisse isso por semana, seria um caminhão truco, entendeu? Que cobraria ali 10, 15 mil reais para fazer o frete de 350 quilômetros. Aí nós calculamos as outras cidades que receberam leite a 41, que tem a mesma distância do Laticínio até Belo Horizonte. Então, assim, cara, se eu tiver de sentar para qualquer promotor, desembargador público, para GAECO, eu vou explicar para ele a dinâmica do crime. Eu vou falar com ele que está errado. Não tem nada que vá nos convencer que o leite em pó está certo. E vocês acham que o desenrolar agora, né, quando o Ministério Público ele realmente for analisar todo esse trabalho e junto, né, o TCU, vocês acreditam que possa haver realmente aí um resultado positivo quanto a isso e possa ser de fato penalizado os verdadeiros culpados, ou acredito que isso possa vir, ter um conchavo ali, sair uma marmelada, uma pizza? Eu vou ser objetivo aqui só para falar primeiro que o Júnior, eu não espero nada de órgãos que têm a responsabilidade e a prerrogativa de fiscalizar. Sim. Na verdade, a gente precisa ganhar tempo para que o poço não seque. Então, que de agora para frente eles vão ter mais cuidado e mais zelo antes de fazer essas contratações. Isso aí já me conforta um pouco. Eu não espero nada do... Isso aí. A maior vitória, a melhor consequência dessa ação é o que o Maurício acabou de dizer. Eles saberem que o tempo de fazer coisa errada, às escondidas, sem ninguém com prerrogativa para tal fiscalizar, acabou. Não tem mais eles não têm mais essa certeza que vão fazer coisa errada e vai ficar às escondidas. Então, vai acontecer duas coisas. Eles vão ter que diminuir muito a dimensão da sacanagem e vão ter que ser mais cautelosos, sabe? Em relação à denúncia do Ministério Público, vai depender de qual promotor que vai cair o processo. É igual na polícia, cara. Sim. Uma guarnição vai atender uma ocorrência do jeito, outro vai atender de outro. Sim. Uma vai, olhando a hora para ir embora, vai ser mais simples. A outra vai querer ir até as últimas consequências, cara, para fazer um trabalho direito, né? Recentemente, eu apresentei uma denúncia também relacionada à contagem, que a gente mostrou que tem uma associação lá que no processo de contratação de serviço da associação, e por que associação, Ministério Público? Porque a associação está recebendo muita grana da prefeitura. Aí a gente mostrou para o Ministério Público que no processo de contratação dessa associação, 3 orçamentos vêm do mesmo endereço, da mesma casa, cara. Só muda o CPF que está prestando o serviço. Falei isso. 3 CPFs diferentes, mas do mesmo endereço, cara. Aí, isso é um vício de concorrência, lógico. Sim. Total. O promotor que analisou entendeu que não, que tá tudo bem. Aí nós fizemos outro ofício perguntando, então tá tudo bem, assim, seus mesmos concorrentes, ser irmão, ser tio, ser pai, mesmo endereço e tudo. Vamos ver o que eles vão responder. A gente sabe que, infelizmente, cara, tem bons e maus profissionais em todos os lugares. Só que o prejuízo do povo, né, uma função de justiça, uma função de Estado, né, seja ela qual for,
as consequências negativas para o povo são muito maiores, né? Quando a pessoa não quer fazer direito. Eu imagino como deve estar o clima lá na Câmara de Vereadores, porque eu vi até um vídeo seu, um discurso, falando que eles não estavam acostumados a serem fiscalizados. E realmente, antes de 2018, não sabíamos qual que era o papel do vereador. Para nós, vereadores entregar a cesta básica. Construíam ruas, asfaltavam as ruas, entregavam escolas, e esse não é o papel do vereador. E ninguém sabia que o papel do vereador era o papel de fiscalizador, além de legislador. Então eu imagino como que o governo deva estar agora, aquilo que o Júnior falou. Agora eles vão estar bem mais cautelosos para tomar qualquer decisão, porque agora eles têm fiscalização. Para quem mora ali em Contagem, não sei se tem ainda. Deixa eu fazer um comentário sobre o que você disse. Pode. Essa semana, cara, no aeroporto, um deputado do PT, que recebeu o nosso vídeo, depois te falo qual, falou comigo que vocês estão pegando pesado com a mulher lá, hein? Com a nossa mulher lá e tal. Eu falei, cara, a gente não tá pegando pesado, eles só não estavam acostumados. Palavras dele, tá? Lá não tinha oposição. Verdade. Palavra dele. Então, assim, até eles reconhecem que a situação mudou completamente de cenário. E tendo oposição, cara, isso é princípio da democracia mesmo, faz parte. E eles têm que aceitar isso. Olha, se algum dia eu fiz algum ataque à prefeita do PT, de qualquer coisa pessoal, qualquer crítica, ou familiar, eu sei de problemas graves de familiar dela, bem próximo e tudo. Algum dia eu falei isso, algum dia eu usei microfone de qualquer lugar, ou minha rede social. Não. Então, assim, eu não tenho por que ir pro confronto pessoal, eu não tenho que ir pra uma guerra baixa. Ela deu declarações que essa guerra do leite em pó é baixa. Mas aí volto na situação. Só não estavam acostumados. E qualquer atividade que não se curve ao que o executivo quer, porque tem muita força, para eles não faz parte do jogo. Sim. E aí eu tava falando sobre Contagem. Será que vai vir alguma coisa sobre aquelas estações de ônibus? Que aquilo ali tá acabando com o trânsito da João César. Deixa o Maurício falar aí. As estações de ônibus, eu não sei se você acompanhou, mas já houve várias denúncias por parte da direita Minas, né, Júnior? Também. Na verdade, de erros de execução, não é de projeto, de execução. Sim. Né? De errar nível de plataforma, absurdo, em pleno século XXI. A gente volta no passado, onde o deputado está lá como deputado federal, que naquela época não existia uma calculadora, e eles construíram Brasília. Que loucura que é, né? Porque eles erraram até o viaduto da João César de Oliveira. Execução, tiveram que tirar de baixo dele. Foi ridículo. O viaduto lá da Avenida das Américas, a mesma coisa. A mesma coisa. Pô. Depois que construiu, viu que ficou baixo, teve que cavar. Cavou, alagou. Hoje toda chuva que dá, alaga lá, porque tiveram que cavar, rebaixar. Foi construído errado. E é o primeiro viaduto que você constrói, que foi o que inaugurou agora, né, o governo do PT, que nem ela que iniciou, foi no governo do Alex, mas está aí inaugurando. Você não acessa da teleférico do metrô, para quem vem você não acessa 040, você tem que acessar aquele túnelzinho lá da Lagoinha lá, fazer aquele contorno, que é uma tortura psicológica no horário de pico, quem gosta de quem passa ali, para ir para 040, cara, que loucura que é. Então, assim, são várias situações. Mas voltando ao projeto do SIM que você falou, quando eu vi o primeiro piquete no meio do canteiro, em frente ao 18º Batalhão, ninguém precisou me falar. Eu falei, tem treta aí. Porque, na verdade, a gente já segue ao faro das coisas erradas. A gente não precisa receber muita denúncia. Você já passa a ter uma visão, porque você vive na cidade há quanto tempo? O que tá aquele trem ali que contém no meio da João César de Oliveira? O que eles vão construir ali? Aí depois começa a furar buraco. Eu falei, cara, o que eles vão fazer nesse trem aqui? Aí depois vi que é o projeto do SIM. Eu falei assim, vamos nos debruçar se no projeto do SIM estava essa estação. E nós buscamos, pesquisamos, não estava aquela estação. Aí quando a gente para pensar, você volta lá no governo do Alex, que pegou R$1 bilhão para executar obras nessa cidade, que foi a duplicação do viaduto da João César de Oliveira, de extrema necessidade, mas que não era para atender o público, e sim os interesses comerciais que estavam naquela região, que em frente ao 18º vão construir um shopping, uma área residencial gigante, onde tem um consórcio de muitas pessoas, inclusive de políticos, né, de grandes rádios dessa cidade, que rasgam seda para o PT em Contagem. A gente não precisa mencionar o nome, que eles sabem quem que é. E todas as pessoas envolvidas com política em Contagem sabem o que é aquele projeto do SIM. Nada mais é que trazer as pessoas de Nova Contagem, que é uma média de 100 mil moradores do Icaivera, para consumir o produto no shopping que eles estão construindo na João César de Oliveira. Aí nós vamos para aquele que vai ser construído em 18º Batalhão,
e os outros que irão construir lá no Iria Diniz, que é um outro escândalo de 120 milhões de reais que nós iremos falar no futuro. São contratos fraudulentos mesmo, questionamentos, pagamentos, onde as pessoas obteram vantagens, grupos de empresários e políticos que estão enraizados em contagem. Aí, voltando para a plataforma do 18º Batalhão, cara, eu assustei com o tamanho daquela estação. Cara, consegue quase ser maior do que a estação do metrô. Mas por que eles estão fazendo ali? Para ali fazer uma estação de integração, suposta estação de integração, porque dali, cara, você traz visibilidade, valoriza o patrimônio que eles têm, que é o shopping que vai ser construído. E quem está bancando isso somos nós, 45 milhões de reais. E aí vem a informação importante. A construtora tem diretoras que fizeram doação na campanha da prefeita. Isso aí não estou inventando, tá lá no portal de contas da campanha eleitoral, no portal da transparência da campanha eleitoral de 2024. Como que você pode acreditar que os investimentos públicos feitos no entorno desse empreendimento foi respeitando uma análise estritamente técnica? Quem doou para a campanha da prefeita, que ela faz parte da direção, vamos falar aqui, da Direcional Engenharia, será que doou porque acredita no trabalho lindo que é feito pelo PT em Contagem? Ou porque tem empreendimento lá e precisa atender de outras formas os interesses de quem está na gestão? E já está bem nítido que aquilo ali vai ficar como, não é a reeleição, mas a permanência do PT no poder. E aquilo ali vai ser usado como campanha, né? À toa que as obras ficaram paralisadas muito tempo e agora voltaram, mas por quê? Ano que vem, ano de eleição. E um outro ponto grave também que eu questionei, até perguntei para a prefeita, outubro do ano passado, antes de nós assumirmos o mandato, eles assinaram e passou na Câmara um empréstimo de 250 milhões de reais. E logo em seguida se inicia essas obras dessa plataforma. Estão construindo uma outra, indo para a Nova Contagem, no mesmo valor de 45 milhões. Eu já sei que lá também é para beneficiar um grupo de empresários. A gente vai falar sobre... É muita coisa que a gente tem que investigar e falar. Uhum. Mas por que estava parado? É porque eles consumiram todos os recursos de 1 bilhão de reais. Desapareceu com os recursos. Você viu, Júnior, deputado, ou vocês, Lima e professor Alan, a prefeita questionar alguma coisa do governo do Alex? Buscar na justiça alguma coisa relacionada ao sim? Os projetos errados? Porque eu, enquanto gestor, e o deputado, eu tenho certeza, nós vamos processar essa empresa que executou, porque ela errou e ela que irá consertar. E agora, mais recente, além dos 45 milhões, 23 milhões de reais estão sendo gastos na João Sérgio de Oliveira, desviada de novo, para corrigir erros de execução. E quem está pagando somos nós. Possivelmente o empréstimo de outubro. E está tudo bom para todo mundo. Aí sabe como é que passa o mel na boca da sociedade? Trazendo e fazendo show de 500 mil reais entre estrutura e divulgação. Cachê. Enchendo as emissoras de televisão, na grande maioria delas, de cachê para fazer divulgação. Que a política em Contagem é boa, que a prefeita é boa. Mas nós de direita, tanto eu e o Júnior, não engana. Aquele batonzinho, aquela voz mansa, não nos engana. Porque nós não pagamos ninguém para acreditar na gente. Vote se você acreditar. Acompanhe se você acreditar. Nós não pagamos para ter seguidores. Segue se você quiser. E sabe onde que eu vou estar hoje à noite? De quinta a domingo, lá no meu comércio. Limpando banheiro, recolhendo mesa, fazendo sanduíche e atendendo meu cliente. Não muda nada na minha vida. Mas irá mudar na vida das pessoas se na política em Contagem no país não tiver pessoas como nós. Que agora chegamos para questionar esse sistema desonesto que não nos engana. E você sabe onde é que eu vou estar hoje à noite? Comendo sanduíche. Lá no sanduíche dele. Mas eu não vou lá trabalhar, não. O melhor sanduíche de Contagem. Fica o convite para vocês irem lá também. Vamos lá, vamos lá. Temos ido, eu fui, tem umas 2 semanas, tava lá. Comer um X picanha. Isso aí. Ontem eu tive a honra, falando aqui para 4 militares na mesa aqui, mais a presença de um aí que é o Cabo Rico, de homenagear o Tenente Coronel Célio,
em nome da tropa da 2ª Região excelente e dos pessoa. militares de Contagem, um camarada excepcional, um grande comandante. Eu conheço a sua trajetória. Quanto tempo que ele ficou no Tático Móvel, depois ficou no velado do 18º Batalhão. Não sei se ele passou um tempo ainda no velado da 2ª Região. E hoje é tenente-coronel e assumiu o comando lá de Ibirité. E nem eu sabia que não é só Ibirité, Rico. Ele tem mais 4 cidades ali para frente ali, sob o comando dele. E ontem eu tive a honra de homenagear lá como cidadão honorário da cidade de Contagem, porque ele nasceu em Ibirité. Merecida. Aquele ali é uma pessoa excelentíssima ali. Sempre tratou a gente com muita humildade, hombridade. Excelente pessoa. E queria agradecer também isso aí, essa homenagem que os senhores fazem lá seja na Câmara Municipal ou Federal, do reconhecimento dos militares, porque, como você mesmo disse no começo, nós somos carentes disso, porque a gente só escuta crítica, só crítica. E são poucas as pessoas que vêm nos reconhecer os nossos serviços. Geralmente o PM só é lembrado na hora que ele erra, né? É isso aí. Ele errou ali, ele acertou 99 vezes, mas na hora que ele errou uma vez, aí, tá vendo, esse PM é isso, a PM é truculenta, e aí a mídia já vem em cima. Então, quando vem esse reconhecimento pelo Poder Legislativo, acho que dá um revigor. Não é aquele revigor lá da academia, mas um revigor a mais para a tropa, para trabalhar e continuar fazendo o que ama, o que foi feito. Eu digo que há 2 grandes dias na vida de um homem, né? Um é quando ele nasce e o outro é quando ele descobre por que nasceu. E eu tenho certeza disso, que os policiais, eles nasceram para ser policiais. Porque se fosse pelo dinheiro ou qualquer outra coisa, aí fora aí tá dando muito mais dinheiro. É por amor mesmo. Agora, voltando mais ao mundo da caserna, eu queria saber como você parlamentar, os militares eles ainda encontram barreiras para tentar também representar a sua classe. Eu lembro que hoje não mais, mas quando eu entrei, escutava-se muita frase: polícia não discute política, porque a função da polícia é a função de Estado e não de governo. E aí, por muitos anos, os militares eles se atentaram a isso, então não se discutia política. Porém, os nossos direitos, os nossos regulamentos e tudo, são os políticos que discutem e aprovam. Como que não vamos discutir política, sendo que quem decide os nossos direitos, os nossos respaldos, são os políticos? O que você acha ainda dessas barreiras, o que os militares vêm enfrentando? Eu não sei da Polícia Civil, mas eu acho que deva ser a mesma coisa. Sim. Cara, eu concordo que polícia não discute política enquanto está atuando enquanto polícia. Numa ocorrência, por exemplo, é claro que é inadequado você se posicionar politicamente, seja para dar um exemplo a uma vítima ou um autor, etc. Mas é estritamente a este momento, a atuação profissional. Como qualquer outra profissão que não tenha relação com a política, na maioria das vezes não vai ter cabimento. Agora, o cidadão policial, ele é como, fora da sua profissão, ele é como qualquer outro, cara. É um sujeito de direitos que não só pode, como deve exercer sua cidadania, discutir política, seja no grupo do WhatsApp, no condomínio, na vizinhança. Então, hoje, eu entendo até que os próprios comandantes têm compreendido isso um pouco melhor. A gente tem recebido cada vez menos denúncias, reclamações relacionadas a isso. Acho que a tropa tem uma consciência também de postura muito grande em relação a isso. Quando há qualquer coisa relacionada à política, separando de maneira muito cristalina o cidadão para o profissional. Então, não vejo por que continuarem com toda essa resistência, sabe? E no Legislativo, a gente aprovou, por exemplo, acho que foi no ano passado, retrasado, né? Uma nova legislação, né, que se refere aos policiais militares no Brasil, que no primeiro momento tentavam engessar um pouco mais ou até institucionalizar
algumas coisas que já são até de uma conduta empírica, né? E a gente conseguiu tirar. Exemplo, posicionamento político em rede social. Tentaram colocar isso na legislação que a gente aprovou recentemente. E a gente conseguiu tirar, conseguiu deixar bem claro que o policial militar, o servidor de segurança pública, mas a gente sabe que a questão do militar por responder a um código penal próprio, por ter uma estrutura de hierarquia e disciplina diferenciada, a gente sabe que sempre teve mais problemas, né? A gente conseguiu deixar bem distinto o profissional do cidadão. Aí, quanto mais o policial militar participar dessas discussões, mais a gente vai seguir num sentido contrário à impunidade. Porque tem muita gente lá na ponta que ainda acha que a impunidade, que a violência é uma questão de educação. Sim. E não é. O país, ele pode... O nosso país praticamente dobrou investimentos em educação nos últimos 20 anos. E ele dobrou, não em números absolutos. Números absolutos foi muito mais do que dobrar. Eu estou falando em números proporcionais. E a violência só aumentou. Então, investimento em educação é fantasia dizer que isso aí vai resolver a longo prazo o problema da criminalidade. Não, o que resolve o problema da criminalidade é uma série de coisas, inclusive uma legislação Sim. que demonstra para o criminoso que o crime não vale a pena. O Bolsonaro que gosta de dar um exemplo, né? Por que dentro das favelas não tem furto? Por que dentro das favelas praticamente não tem briga de um vizinho com o outro? Sim. Por que dentro das favelas dificilmente persiste um caso de Maria da Penha? Quando acontece uma vez, o traficante chama lá e tem a lei própria, cara, que é pesada pro agressor, que é pesada pro ladrão. Então lá dentro tem o tráfico, porque é disso que o crime dentro da favela vive, mas lá não tem furto, porque a lei lá é assim. Se furtar, a pena é pesada. Então, qualquer sociedade que quiser se organizar, e o professor sabe muito melhor do que eu como é que isso funciona, precisa transmitir aos integrantes do pacto social a sensação de que realmente não vale a pena, de que ele vai ser devidamente punido e não criar na cabeça dele que eu posso fazer sim, vai valer a pena sim, depois eu vou ter progressão de pena, Para corroborar com isso aí, pra você ver, vocês sabem, né? Em 2017 eu preendi meu próprio irmão. É verdade, cara. Meu irmão, ele ficou preso, né? 7 anos no regime fechado e saiu tem pouco tempo agora. Tem mais ou menos uns 2 meses aí, antes do meu pai falecer, que a gente conversando, entramos nesse assunto. Falei assim, você que estava lá na cadeia, qual que seria para você a solução para a gente diminuir a criminalidade? Ou seja, está falando para um cara que ainda está pagando a pena dele, né? Ele falou assim, aumento de pena e reclusão fechado o máximo que dá. Isso veio da boca de quem viveu aquilo ali. Ou seja, ele mesmo falou que todo mundo dentro da cadeia sabe o que é necessário para acabar com o crime. Ele mesmo falou. Um dia a gente pode até trazer ele no podcast se quiser. Só que ele tem receio ainda de ficar falando do passado dele. Sim. Mas ele disse isso. E esse foi um dos motivos de eu ter entrado para a polícia. Porque antes de eu ser policial, eu estava como pastor, né, auxiliar na igreja quadrangular e fazia meus biquinhos na rua. Quando o meu irmão ficava o tempo inteiro no crime, causando danos à minha mãe e a um monte de gente, eu falei, poxa, o cara não é preso nunca. Quando vai preso, ou sai na delegacia, ou sai de outra maneira. Eu falei, não, na minha mão ele não vai sair. Eu vou entrar para a polícia e ele vai agarrar. E eu pensava, na época, antes de eu ser policial, eu era de esquerda. Quando o meu irmão passou a ficar, assim, ávido no mundo do crime, causando danos para minha mãe chegou a ter 28 quilos e ficar 6 meses numa cama com subdesnutrição. Ela estava quase falecendo. Ele é mais velho que você, não? Meu irmão mais novo, 2 anos. E eu ficava me questionando, porque eu falei, poxa, é a mesma família, mesma condição financeira, a mesma educação, a idade próxima, os mesmos amigos. Os amigos dele eram os mesmos do meu, os mesmos. E eu estava lá vivendo uma vida tranquila, na igreja, trabalhando, estudando, e ele no mundo do crime. Então, ou seja, Karl Marx, que falava que o homem era produto do meio, já caiu por terra ali. A partir daquele momento, nessa experiência de vida do crime do meu irmão, eu deixei de ser esquerdista. Eu falei, não, esse trem tá errado. Essa balela aí que eu aprendi, aquela
o tempo perdido que eu tive lendo o Capital e lendo aquelas porcarias todas ali, aquilo ali caiu por terra com a prática da vida. E aí, quando eu entrei para a polícia, me deparei com uma nova forma de ver o mundo, porque o ensino militar em salas, você tem que ficar calado e estudar pra caramba ali, você fica horas em sala de aula, depois horas treinando físico, né? E eu fui vendo outra realidade. Quando eu voltei para começar a trabalhar, 2011 eu arrumei um jeito meu irmão ser preso, ele ficou preso 1 ano. Quando foi em 2017, ele voltou pro crime de novo, aí eu falei, não, dessa vez eu vou ter que agarrar. Chamei o sargento Lindenberg, lá do 18. Lindenberg, hoje ele é velado. Isso, chamei e falei, sargento, meu irmão tá assim, assim, assado, pra gente pegar ele assim, 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 assim. E aí acabou que deu certo, a operação foi montada, foi preso. Hoje nós somos excelentes amigos, eu e meu irmão. Que bom. Hoje ele entende que é necessário pensar em política. Nessa conversa de 2 meses atrás que nós tivemos, eu falei com ele, hoje se você fosse votar em algum político para poder mudar o cenário aí, de quem que você votaria? Ele foi e falou assim, o que tem aí é o Tarcísio, né? Eu falei assim, Ele falou assim, eu votaria no Tarcísio. Ou seja, a ideia dele, de acordo com o que ele tem de nuances, é o posicionamento mais à direita. Não é mais à esquerda. Por quê? Porque ele não quer ser bandido, ele está querendo viver em sociedade, o que ele precisa para ele? Ele precisa de ordem. De ordem. Então ele não vai mais votar na esquerda, mas quando estava na cadeia, em quem que ele votava? Na esquerda. Na cadeia votava na esquerda. Então, é o que você falou. Essa ideia de violência e educação, não existe isso. Não existe, isso é balela. Isso aí foi construído com argumentação, mas na prática não é verdade. Agora que vem a minha pergunta para vocês que estão lá no Legislativo. O que nós, né, que temos um pensamento mais conservador, que é esse modelo de pensamento, poderíamos fazer, seja no espectro político, como legisladores, ou fora, né, da esfera de legislador, mas também com a atuação aí no meio da sociedade, para que essa concepção de combate ao crime mais rígida possa se tornar uma realidade. Eu vi que você votou em vários projetos para poder aumentar crimes, né? Ali aumentar a pena para o crime de roubo, de furto, né? Eu vi que houve isso aí. Mas para além disso, o que dá para ser feito nos próximos 4 anos que vem pela frente? Eu tenho projeto que foi aprovado, inclusive, na Câmara, de aumentar furto e roubo em caso de calamidade pública, né? Porque na época da pandemia houve uma experiência muito dramática de ver as pessoas aproveitando ali do cenário de caos para cometimento de furto, mas muito mais do que pandemia, né? Enchentes. Uhum. Então eu tenho vários projetos nesse sentido, um deles aprovado e outros em fase bem avançada. No micro, cara, e aí quando eu falo no micro, estou dizendo em relação ao cidadão comum, que ele não quer se envolver com política, mas ele quer ver a diferença. Além de votar direito, eu acho que a principal medida que ele pode tomar é nunca se furtar de se posicionar na fila da padaria, na fila do caixa para pagar o pão, dentro do ônibus, na escola, se posicionar e influenciar as pessoas que ou estão com a visão distorcida das necessidades que o Brasil tem, ou que estão completamente alheias ao debate e acham que não faz diferença discutir política, né? Então, acho que no micro, sem dúvida, é não desanimar de tentar influenciar. Seja uma pessoa por mês, você colocar como meta, uma pessoa eu tenho que fazer um trabalho de influência por mês. O meu pai, meu tio, meu vizinho, como disse, o caixa da padaria. Porque nesse trabalho de multiplicação a gente pode gerar uma onda de consciência. Perfeito, bacana. Vamos aqui já para os finalmente, né? Que sabemos da vida dos senhores, vocês têm afazeres, reuniões. Inclusive, então... já manda uma mensagem lá dizendo que vai demorar um pouquinho mais. Aí vamos fazer as considerações finais, né? Sim. E aí, Mauricinho, por favor, nos dê considerações finais aí pra gente. Primeiro, agradecer a oportunidade. Como o Júnior bem disse, nosso mandato não tem recurso. E eles insistem em dizer, principalmente a esquerda no país inteiro, em Contagem não é diferente, aqueles que
que têm a moeda de troca, que defendem o governo do PT em Contagem, que às vezes nós somos irresponsáveis, que nós espalhamos fake news, que nós usamos a mídia. Você quer que nós usamos o quê? Qual canal, se nós não temos recurso? Nós vamos pagar para quem? Para falar bem, igual vocês pagam nas grandes rádios, nas emissoras de TV, onde a maioria já estão contaminadas e às vezes tem até representantes na política, que é para agregar mais recursos para vocês. Um mandato que não tem recurso para fazer um jornal impresso para as pessoas lerem. Buscar das pessoas que elas acompanhem o nosso mandato através das redes sociais é de extrema importância, porque é o único mecanismo que nós temos para chegar para as pessoas, é o Instagram, é o TikTok, são as redes sociais, é o WhatsApp. Nós não temos recurso. Dizer para as pessoas que defenda aquelas pessoas que você acredita, principalmente as pessoas de direita, porque por que você acha que eu entrei eu estou vereador? Porque eu estou político hoje. Cara, eu tenho tudo, fruto do meu trabalho. Eu trabalhei para isso, sábado, domingo, feriado. Eu como e bebo o que eu quero. Eu tenho um teto bom para envelhecer. Eu tenho um comércio constituído. E até os últimos dias da minha vida eu vou tirar o provimento do alimento ali de uma forma honesta. Eu gero renda, gero oportunidade. Eu ajudo esse país com impostos. Mas por que eu me tornei político? Porque parte do que eu trabalho, daquilo que eu me dedico, recursos vão para um sistema desonesto, de pessoas que nunca tiveram CNPJ e que nunca foram gestores, mas que são políticos e que fazem a política do assistencialismo. E ali eles agregam as pessoas para acreditarem neles. E eles corrompem e eles sugam os recursos que nós geramos e não dão oportunidade às pessoas que mais precisam. Você acha que um político de direita igual eu estou fazendo política para mim? Eu não tenho negócio na prefeitura. Eu não tenho empresa que presta serviço na prefeitura, eu vendo sanduíche. Então, as pessoas, na sua grande maioria direita, elas servem a Deus, elas já têm o seu emprego, elas são educadas, elas são cristãs, e elas têm princípios morais, elas têm família, então elas já tiveram um aprendizado. Então elas servem a Deus, não servem ao diabo. Então, nós fazemos política para combater esse sistema desonesto que gasta os nossos recursos públicos de uma forma irresponsável, com esses shows irresponsáveis, e de outras formas de superfaturamento dos contratos e de chamamentos públicos desonestos, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer política para aqueles menos assistidos. Então, com esse papo que a esquerda é que faz a política para o pobre, é mentira. É porque nós que geramos renda na grande maioria, nós que trabalhamos de carteira assinada, e que somos consumidores, para fazer a política para as pessoas mais necessitadas. E depois da gente perder parte dos recursos nossos que eles administram, nós ainda temos que pegar parte da nossa receita para investir naqueles que escolhem um outro caminho. Porque você acha que é fácil o senhor, enquanto deputado, porque sabe os gastos que nós temos com segurança pública, com sistema prisional, com sistema carcerário, com sistema judiciário? Quanto que custa um preso? Do tempo de deslocamento de uma viatura alugada? Quanto que é o salário de um sargento? O salário de um cabo, de um soldado na guarnição? Calcula o tempo dele numa delegacia. Aí você calcula um tempo ali de um promotor de acusação, um defensor público, de um delegado, de um escrivão. Multiplica isso tudo, mais o auxílio que ele recebe, e o tempo que ele vai ficar preso, e o Bolsa Família, que às vezes a esposa recebe, um auxílio reclusão. Não tem país que aguenta. Então nós precisamos sim criar leis através da Câmara Federal e do Senado para que endureça as penas para os crimes hediondos, para aquele que comete crime, principalmente de assalto à mão armada, combater o crime organizado para que não consiga aliciar essa geração que está chegando agora. Nós vamos combater os que têm vício e vamos educar os que estão chegando, para que a gente consiga conquistar alguma coisa daqui 10, 15 anos. Fazer a mudança agora, mas a mudança que eu vejo mesmo, talvez eu nem vou ver. É daqui 20 anos. Eles demoraram 50 anos. Sim. O comunismo que está no Brasil hoje, instalado, 50 anos para chegar no poder. Mas nós somos muito mais inteligentes, muito mais preparados. Então, em 20 anos, a gente consegue trazer a mudança que a gente precisa. Então, se você é de direita, continue acreditando. Faça a nossa defesa, porque nós não entramos para brincar. E a gente vai lutar até o fim, não, Júnior? Perfeito. E pegando a sua história, eu queria também deixar uma mensagem para o empreendedor. Que aí voltamos ao termo quebrar.
Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein que ele diz que uma vez que a mente é expandida, jamais ela se retorna ao tamanho original. Então, você não quebrou, você pegou experiência. Você está mais forte agora do que estava antes. Então, não desista, e é através do empreendedorismo que vão gerar riqueza e vai levar a nossa nação para outro patamar. Júnior, por favor, as suas considerações finais. Cara, na verdade, o Mauricinho tomou meu tempo todo de consideração final. Na verdade, mais agradecer vocês, cara, pelo convite aí, dizer que representação para mim é isso também. A gente tem que ter essa conexão, a gente tem que estar à disposição para ser também questionado, para conversar com as pessoas na ponta da linha. Estão fazendo um trabalho aqui de comunicação muito bacana, muito legal. E obrigado, parabenizar em especial obrigado. Aí pelas obras relacionadas à violência, à segurança pública. Agradeço. Quem dera se a gente tivesse à disposição assim, o tempo todo, o cara para construir lá com os cabeças da Câmara nossa legislação, principalmente a legislação penal, né? Uhum. E dizer aos que estão nos assistindo aí, pedir para acompanhar a gente na rede social, interagir conosco, mandar sugestão também, como disse, sobre representação aqui, né? Se vocês não interagirem, se vocês não participarem, perde um pouco a conexão de representação, perde um pouco o sentido. O negócio de votar e só preocupar com a eleição, com a política de 4 em 4 anos, só beneficia quem está com má intenção. Então, fica o convite aí para você que está nos acompanhando, acompanhar a gente nas redes sociais, não só para assistir o que a gente tem feito, mas também para interagir, enviar sugestões, porque representação é isso. Bacana. Professor Alan, quer fazer as considerações finais? Só falar para o público aí, seguir aí os parlamentares nas suas redes sociais, né? Deputado Júnior Amaral e o vereador Mauricinho Sanduíche. Acompanhe o trabalho deles, fortaleça eles lá, sempre compartilhando todo o conteúdo, todas as denúncias que eles colocam lá nas redes sociais, para que a gente possa tornar a nossa sociedade aí mais tranquila, mais segura e também mais coesa. No mais, forte abraço a todos, Deus abençoe todo mundo. Obrigado.